Olá, pessoal. Vamos continuar a leitura do livro 12, A Vida e o Legado dos Apóstolos, do John David Sturt, traduzida e publicada pela editora Vida Cristã. Hoje a gente vai ler o capítulo que vai falar sobre Tomé, o gêmeo, e diz o seguinte: chamar alguém de Tomé, aquele que duvida, ou entre ou de São Tomé, como vulgarmente se fala no Brasil, NT, fecha parênteses, não é um elogio. Essas palavras indicam geralmente que o indivíduo é obstinado e teimoso. Existem, provavelmente, porém, milhares de pessoas que usam esses termos desconhecendo completamente o fato de que eles se referem a um dos 12 apóstolos. João é o único escritor que se refere a Tomé como Dídimo, que significa gêmeo. Quem era este gêmeo ou o lugar de nascimento de Tomé não é revelado no registro bíblico. Um fato é, todavia, exposto. Tomé se parece com muitas pessoas que se sentam nos bancos das igrejas de hoje. Ele duvidou das notícias da ressurreição de Jesus. Por alguma razão, Tomé não se achava presente quando o Senhor apareceu pela primeira vez aos discípulos. Alguns supuseram que ele havia abandonado completamente o grupo de apóstolos, mas não existe evidência para apoiar esta conjuntura. Quando os demais apóstolos é, Quando os demais apóstolos contaram a Tomé sobre a ressurreição de Cristo, ele não quis acreditar, pensando, na verdade, que tal notícia era inconcebível. Ele vira o Mestre morrer na cruz e onde seu corpo fora sepultado. Também sabia que uma ressurreição dentre os mortos estava além da possibilidade humana. Tomé deixou bem claro que os outros apóstolos que estavam enganados. Talvez crescem nos boatos, mas ele não fazia isso, mesmo quando insistiram. Vimos o Senhor. Não acreditou. Se eu não vir as suas mãos, o sinal dos cravos, e ali não puser o meu dedo e não puser a minha mão no seu lado, de modo algum acreditarei. João 2:25, afirmou ele. 8 dias mais tarde, Tomé se achava com os apóstolos numa casa trancada. As portas tinham sido fechadas por medo de serem molestados pelos inimigos de Cristo. Jesus apareceu de repente no meio deles. Paz seja convosco, disse. Está lá em João 20, versículo 26 e 27. Voltando-se a seguir para Tomé, fez um convite. Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega também a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Ninguém contara a Jesus a opinião de Tomé, mas o Senhor conhece os pensamentos mais íntimos dele. Tomé soube imediatamente que aquele era o seu Senhor e Mestre. Caiu a seus pés, dizendo: Senhor meu e Deus meu. Jesus respondeu: Por que me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. João 20, versículo 28 e 29. Existe algum, Existe algo muito importante a ser notado sobre Tomé. Ele não colocou os dedos nos ferimentos das mãos de Jesus, nem tocou o seu lado. Não precisou fazê-lo. Recebeu toda a evidência desejada. Tomé talvez tenha tido algumas dúvidas e reservas, mas não era incrédulo. Algumas lições podem ser aprendidas de Tomé. Uma delas é que não é errado duvidar. Muitos pensam erradamente que se houver qualquer dúvida ou reserva em sua fé,
estão no processo de perdê-la. Ficam convencidos de que é pecado duvidar ou recear, embora este seja, no geral, o primeiro passo para o fortalecimento de nossa fé. A Bíblia contém diversos exemplos mostrando como grandes homens de fé tiveram seu momento de vacilação. Quando foi dito a Abraão que teria um filho depois de velho, ele não acreditou. Sara, sua mulher, até riu alto ao ouvir essas palavras. Na ocasião em que Deus disse que ele fora escolhido para tirar os israelitas do Egito, Moisés duvidou de sua própria capacidade. Chegou a argumentar com o Senhor, insistindo na sua inaptidão, a sua dificuldade para expressar-se e afirmando haver outros mais qualificados que ele. Embora Deus tivesse afirmado a Gideão que ele tiraria Israel das mãos dos midianitas, Gideão duvidou disso. Ele exigiu um sinal. Quando este lhe foi dado, pediu outro. Foi só então que teve fé suficiente para obedecer aos mandamentos divinos. O profeta Elias, grande homem de fé, teve igualmente suas dúvidas. Ele passara a vida tentando fazer com que Israel agisse com bom senso. Percebe-se o erro de sua atitude, mas duvidava ter conseguido seu intento. Ele estava convencido de que era o único profeta em todo Israel. Foi necessário um elemento poderoso, uma tempestade de vento, um terremoto, um incêndio e a voz divina para convencê-lo. Todos esses homens são lembrados como heróis da fé. Todavia, como podemos ver, eles tiveram igualmente sua fase de hesitação. O segundo ponto importante que Tomé nos ensina é que devemos admitir francamente nossas dúvidas. A melhor coisa a fazer com elas é assumi-las, examiná-las e prová-las através da evidência. Foi justamente isso que Tomé fez. Pedir a alguém para acreditar na ressurreição de uma pessoa é praticamente demais. Tomé teve algumas dúvidas, mas estava disposto a examiná-las e considerar a evidência. Fico feliz por ele ter feito isso, pois sua atitude me ajuda a crer que Cristo levantou-se dentre os mortos. Os apóstolos não eram tolos e ingênuos, mas homens inteligentes e práticos, que tinham de ser convencidos. Mesmo depois de terem visto Jesus em várias ocasiões após sua ressurreição, alguns dos 12 apóstolos continuavam com certas reservas. Mateus 28, 17. Suas dúvidas iniciais deram, porém, lugar à fé. Quaisquer dúvida que possuíssem antes foram substituídas pela confiança. Esses homens ficaram tão convencidos de que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo, que deixaram tudo para passar o resto de suas vidas pregando o Evangelho de um Salvador ressurrecto. Eles chegaram a dar até a sua própria vida pela fé, o que mostra quão plenamente convencidos se achavam da verdade de sua mensagem. Há alguns anos atrás, era moda em alguns círculos negar que tivesse acontecido qualquer coisa extraordinária naquela manhã da ressurreição. Alguns eruditos insistiam em que os discípulos simplesmente inventaram a história do Senhor ressuscitado. Outros atribuíam a mesma a uma fantasia, insistindo em que os discípulos queriam tanto que o Senhor estivesse vivo que imaginaram tê-lo visto. Outros estudiosos afirmaram que os apóstolos foram ao túmulo errado e, quando viram que estava vazio, julgaram que Jesus se levantara dentre os mortos.
Essas explicações não justificam a fé demonstrada pelos apóstolos. Eles certamente não podiam ser tão facilmente enganados. Eles sabiam que o corpo do Senhor fora enterrado. E, voltando ao túmulo, descobriram surpresos que se achava vazio. Eles tinham visto Jesus em seu meio, falando e até comeram uma refeição em companhia dele. Eles o viram subir aos céus e no dia de Pentecostes receberam o poder do alto, que lhes prometera. Estavam de tal forma convencidos de que as coisas que ouviram e viram era verdade, que foram até os confins da terra proclamando o evangelho de Jesus Cristo. Alguns deles chegaram a dar a sua vida por esta fé. Se eles se convenceram, eu também posso ser convencido. O fato de Tomé ter duvidado por um momento não significa que fosse desleal. De fato, era um dos mais leais de todos os apóstolos. Quando Jesus ouviu que seu amigo Lázaro adoecera, ele disse aos discípulos que cruzaria o Jordão e voltaria à Judéia para visitar o amigo enfermo. Os apóstolos lembraram que os judeus haviam tentado apedrejá-lo por 2 vezes na Judéia e o advertiram do perigo da viagem. Mestre, ainda agora os judeus procuram apedrejar-te e voltas para lá? João 11, versículo 8. A resposta de Jesus gravou em suas mentes o fato de que o tempo era curto e havia ainda muito trabalho a ser feito. Os apóstolos, a princípio, não compreenderam que Lázaro havia morrido. Mas Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Fecha aspas. João 11, versículo 14 e 15. Tomé, que estivera ouvindo atentamente toda a conversa, falou aos outros: Vamos também nós para morrermos com ele. Eis um exemplo de perfeita lealdade. Tomé se dispunha a fazer a vontade do Mestre, mesmo que isso implicasse em perigo. Ele estava pronto a morrer por Jesus, caso este assim o desejasse. Nós também possamos parafrasear uma declaração feita por ele em outra oportunidade e dizer: Ninguém tem maior lealdade do que esta, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. João 15, 13. Tomé nos apresenta um paradoxo. Grande lealdade numa ocasião e dúvida em outra. Todavia, não somos todos nós assim até certo ponto? Leais a Cristo algumas vezes e cheio de dúvidas e incerteza o resto do tempo? Todos temos um pouco de Tomé em nossa natureza. Tomé não só duvidava, como questionava. Ele simplesmente queria mais informação, mais evidência para apoiar sua fé. Na noite da última ceia, Jesus falava aos apóstolos sobre sua partida iminente. Ele lhe contou sobre as mansões do céu e prometeu, abre aspas, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também, fecha aspas. Tomé interrompeu com uma pergunta. Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Foi em resposta a essa pergunta que Jesus fez um dos pronunciamentos mais conhecidos de toda a Sagrada Escritura. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Fecha aspas. João 14, versículo 3, 5 e 6.
Uma indagação como essa não era de surpreender vindo de alguém como Tomé. Este era um homem prático, que desejava ter todos os fatos antes de tomar uma decisão. Foi por isso que pediu mais informações relativas ao caminho para onde mencionado por Jesus. Eu, ele não duvidava do assunto. Tomé se encontrava com aquele grupo de apóstolos quando Jesus fez sua terceira aparição a eles. Os homens haviam trabalhado a noite inteira sem qualquer sucesso na pesca. Na madrugada mostrou Jesus na praia acendendo um pequeno braseiro. O Senhor comeu com os apóstolos naquela manhã, prova concreta de que não se tratava de simplesmente aparição ou ilusão. Não houve qualquer comentário por parte de Tomé, nenhuma dúvida. Ele se convenceu de que se tratava verdadeiramente do seu Senhor e Mestre, não necessitando de mais provas. Uma tradição conta que Tomé pregou o Evangelho na Índia e a evidência que apoia a mesma parece quase conclusiva. Uma lenda também fala que morreu como mártir na Índia, às mãos de um rei chamado Misdai. Não importa, na verdade, se esta lenda de seu martírio seja ou não verídica. A lição a ser aprendida aqui é que não foi o Tomé cheio de dúvida que levou o evangelho à Índia ou a outro lugar qualquer, mas Tomé, um discípulo fiel. Tomé aprendeu que um momento de vacilação não representa o fim de nossa fé. Podemos ser até o começo de uma fé mais forte. Podendo ser até o começo de uma fé mais forte. Se você tem reservas ou dúvidas sobre a sua fé, siga o exemplo de Tomé. Examine as mesmas e ponha-as à prova, em confronto com as evidências. A sua fé ficará mais forte depois disso. Obrigado por acompanhar a leitura. Se você está com alguma dúvida desse livro 12, ou sobre a Bíblia, ou sobre Jesus, sobre a salvação, sobre o batismo, não, aliás, faça que nem Tomé. Tire sua dúvida. Meu e-mail está aí na descrição do vídeo. Escreva para mim, vamos tirar as dúvidas. ronaldozm@gmail.com. Terei o maior prazer de sentar, estudar a Bíblia com você, tirar todas as dúvidas. Não podemos ficar com dúvidas. Faça que nem Tomé, a gente viu aí. Ele tirou todas as suas dúvidas e sua fé foi maior ainda. Ele ficou muito mais firme, né? Se você gostou desse vídeo, encaminhe ele para que mais pessoas conheçam a história dos apóstolos, a história de Jesus. Não fique com dúvida. Deixa um like aí também. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Convida mais pessoas para se inscrever no canal. E aciona aí o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos, tá bem? Fiquem com Deus e até a próxima gravação. Amém?